Bem, meu nome é Cauã Silveira e juntamente com a minha equipe a gente veio apresentar o trabalho de análise descritiva de dados. Inicialmente eu vou falar um pouco sobre o tipo de negócio e a importância dos dados abordados durante o projeto. O escopo do projeto abrange o setor turístico da cidade de Fortaleza, concentrando-se na análise do Imposto sobre Serviços, que é o ISS, associado às atividades turísticas. Esse setor é de suma importância para a economia local, pois o turismo desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico de uma cidade. Os dados coletados e analisados fornecem insights valiosos sobre a dinâmica financeira do setor, especialmente em um cenário desafiador como a pandemia de Covid-19, que foi o tema em que a gente também estudou, que foi a época de pandemia, época de Covid-19. A compreensão dessas informações é vital para a tomada de decisões estratégicas, identificando padrões, oportunidades de melhoria, bem como para a formulação de políticas públicas direcionadas ao estímulo e crescimento sustentável do turismo em Fortaleza. Bem, agora eu vou explicar e falar um pouco sobre o projeto de análise de dados proposto na etapa 1 e 2, ou seja, o que a gente fez nas etapas anteriores do trabalho. E também vou apresentar a ferramenta que a gente utilizou para análise. Bem, na primeira etapa do projeto, a gente realizou a estruturação inicial da análise descritiva de dados. Isso envolveu a identificação das fontes de dados necessárias, a compreensão da natureza desses dados e a tomada de decisões estratégicas em relação às variáveis a serem analisadas. Optamos por utilizar o site oficial do governo de Fortaleza, como já foi citado anteriormente, especificadamente sobre ISS, como nossa principal fonte de informações. A escolha dessa fonte foi motivada pela confiabilidade dos dados governamentais e pela riqueza de informações disponíveis para análise. Adicionalmente, a gente desenvolveu um dicionário de dados para documentar as variáveis relevantes, como competências, como o bairro, o Senai, segmento, valor do serviço, valor do imposto declarado e quantidade de notas. Esse dicionário serviu como guia fundamental para uma compreensão comum e sem ambiguidade das variáveis durante o projeto. Bem, na segunda etapa, a gente executou a análise descritivas propriamente dita. A gente colocou literalmente a mão na massa, utilizando as informações coletadas na etapa anterior, onde o nosso principal objetivo foi compreender o comportamento do setor turístico, focado especialmente na época da pandemia de Covid-19, como também já citado anteriormente. A gente utilizou o Google Locker Studio como a principal ferramenta para análise e processamento dos dados. Realizamos análises específicas como arrecadação por bairro, variação antes e durante a pandemia, valores médios, máximos, mínimos, mediana e desvio padrão. Essas análises foram fundamentais para extrair insights sobre a dinâmica econômica, identificar padrões e avaliar o impacto da pandemia no setor turístico de Fortaleza. É importante citar que esse projeto ele visou não apenas apresentar dados, até porque os dados já estavam estabelecidos, mas também interpretar as informações, proporcionando uma compreensão abrangente do cenário e oferecendo subsídios para decisões estratégicas e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável do turismo na cidade de Fortaleza. Para esse trabalho, essas foram os tipos de variáveis utilizadas. Como medidas de tendência à centralidade, utilizamos nesse projeto a média e mediana, que podem ser vistas no exemplo ao lado. Como medidas de dispersão, usamos como exemplo o desvio padrão. O mesmo pode ser visto sendo utilizado no exemplo ao lado e no próximo slide. Podemos concluir que a análise descritiva de dados é crucial na hora de buscar insights e auxiliar na tomada de decisão. No relatório apresentado em questão, foram fornecidos detalhes valiosos sobre o setor turístico da cidade de Fortaleza, principalmente durante o período da pandemia do Covid-19. Nele conseguimos extrair diversas informações e conclusões. Diante disso, podemos perceber, analisando os dados, a diferença na arrecadação do ISS entre os bairros de Fortaleza. Bairros como o Centro e Aldeota obtiveram arrecadação maior, sugerindo que tiveram uma forte atividade turística e econômica. Por outro lado, os bairros que tiveram arrecadações mais baixas, como Benfica, sugerem que deve-se criar estratégias para melhorar e estimular o turismo.
Outro ponto que podemos destacar é a resiliência do bairro Meireles, que manteve a sua arrecadação alta, mesmo na época de pandemia. Por outro lado, houve uma redução geral nos valores em todos os outros bairros, mostrando que a pandemia trouxe um impacto negativo com relação ao nível de atividade econômica presente aqui em Fortaleza.